Boa tarde. Esse é o segundo vídeo que eu vou apresentar do estágio em formato extensão pelo Uninter. Meu nome é Rosana Alves Jasluc do Rio Apa e eu curso licenciatura em História pela Uninter. Meu RU é 459166. É um seminário de mitologia grega e esse seria o segundo vídeo que eu estou apresentando. Então, o tema seria a definição de mitologia grega. Então, quando ouvimos a palavra mitologia, automaticamente fazemos a correlação com a palavra grega. Então, toda vez que a gente pensa em mitologia, a gente já faz a correlação com a palavra grega. Mas existem outras mitologias, nórdicas, até aqui do Brasil. A mitologia grega teve ênfase sobre o pensamento A mitologia grega teve ênfase sobre a mitologia de outros povos, pela influência que a civilização e o pensamento representaram sobre o mundo. Mitologia grega, ela é definida pelo conjunto de mitos como histórias maravilhosas e lendas, onde envolve vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. No decorrer desse seminário, eu vou especificar cada um, vou detalhar, contar alguma história, A mitologia grega também é associada com a religião, pois além dos deuses, bem como teve temas como o surgimento do universo e da vida. A mitologia grega se constitui de um conjunto de mitos feitos pelos gregos para poder explicar os fenômenos que não podiam ser explicados pelo homem. Passados de geração a geração, ainda se tornaram uma forma de fortalecimento social e cultural do povo grego antes da primeira filosofia evoluir na Grécia Antiga. Então, a mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Então, a mitologia dórica, os dórios ou dóricos, como foram um dos povos indo-europeus da antiguidade, eles contribuíram para o desenvolvimento cultural grega. E ao invadirem o território da Hélade, que era o nome pelo qual os territórios atualmente pertencentes à Grécia Antiga, eram denominados durante a Antiguidade Clássica, principalmente antes da conquista romana da região. Esses dóricos, eles sempre foram referenciados na literatura grega antiga apenas como dóricos. A primeira menção feita a eles data da Odisseia, um dos principais poemas épicos atribuído a Homero. Foram um dos 4 principais tribos em que os gregos dividiam a si próprios, ao lado dos aqueus, jônicos e eólicos. E também tem os povos micênicos, Eles foram grandes civilizações do período pré-homérico, existindo entre 1600 a.C. e 1200 a.C. Os historiadores debatem sobre suas origens, mas não há muito esclarecimento sobre isso. Construíram grandes cidades na Grécia, que tinham o palácio como grande centro administrativo. Os micênicos também foram responsáveis por estabelecer grandes cidades na região da Grécia, destacando-se Micenas, que foi a cidade principal. Também houve outras cidades como Tirinto e Argos, da mesma forma tiveram grande importância para essa civilização. Então, como está aqui na apresentação, então essas cidades micênicas, além de grandiosa arquitetura, elas eram bem fortificadas, como pode ver ali na imagem, Os muros das cidades micênicas eram muito altos e largos, o que demonstra que a guerra era uma noção importante para esse povo, que procurava proteger suas cidades fortificando-as. A cidade de Micenas foi uma das maiores e mais ricas dos micênicos. Então,
a Grécia é considerada o berço da democracia do Ocidente. A filosofia, as epopeias com os heróis, os deuses, né? O conhecimento dos princípios matemáticos, as bases do teatro, com suas tragédias e suas comédias. Então, acredita-se que a mitologia grega surgiu lá em torno do século VII a.C., e ela foi baseada principalmente pelos registros das histórias fantásticas e lendas, textos, monumentos representativos por Homero e Hesíodo. Eles são dois poetas gregos, e foi a maneira, né, que os gregos encontraram para preservarem sua história. O objetivo principal era explicar alguns fatos como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. Então, agora eu queria falar assim, um pouquinho sobre o Homero e o Hesíodo. Então, primeiro o Homero, né, tem até uma imagem dele ali na apresentação. Ele foi um poeta grego, ele ficou marcado na história, porque ele compôs, né, os poemas épicos, né, Ilíada e Odisseia. Então, as obras dele são um clássico na mitologia grega, pois narram história de deuses, heróis e também da criação do mundo. Apesar das diferenças entre Homero e Hesíodo, os dois autores apresentam seus personagens como modelos de virtude para a civilização grega. Por isso, suas obras têm um objetivo educacional. Homero, ele é entendido como compilador e não autor dessas obras, da Ilíada e da Odisseia. Então, ele compilou essas obras, porque os historiadores acreditam que ele apenas reuniu poemas que já existiam na tradição grega e que eram transmitidos oralmente. Ele justifica a existência do universo conforme a vontade, ainda que arbitrária, dos deuses. Sabe-se muito pouco de Homero, e as informações como ano de nascimento, local de origem, são debatidas até hoje. Alguns historiadores chegam a afirmar que ele não pode ter de fato existido. Então, eu fiz várias pesquisas, né, e tem alguns autores que acreditam que Homero não existiu, mas a maioria acredita que ele existiu. E se Homero, então assim, acreditando-se que Homero existiu, ele pode ter nascido na Jônia, no século VII a.C. E algumas lendas sobre ele afirmavam que o seu nome não era Homero, era Melesígenes, e que ele também era cego. Várias pesquisas que eu fiz, né, também falavam sobre que ele era cego. Os gregos do fim do século V e início do século IV a.C. consideravam como seus poetas mais antigos, né, Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero, nesta ordem, né, exatamente nesta ordem. E posteriormente, os autores gregos passaram a considerar Homero mais antigo que Hesíodo. Agora, nessa apresentação, queria falar um pouquinho da Ilíada, né, que é uma das grandes obras de Homero. Então, é o texto que narra a famosa Guerra de Troia, né, que foi travada entre os gregos e os troianos. Então, Ilíada foi um grande poema épico, composto por 24 contos, com mais de 15.000 versos. É o texto da literatura que narra a famosa Guerra de Troia, que foi travada entre gregos e troianos, né? Ainda se duvida que a guerra tenha acontecido. Então, muitos autores duvidam e muitos acreditam, enfim. Mas a narrativa tem um fundo histórico, já que é possível a reconstrução de disputas territoriais que visavam a expansão dos gregos para as áreas que possuíam jazidas de estanho. Então,
a Ilíada tem como pensamento espelhar um modelo de homem a ser imitado pelo povo grego. O ideal do belo e bom guerreiro, encarnado no personagem Aquiles, evidencia a necessidade de infundir na mentalidade coletiva dos aqueus, que é um dos povos que formaram a cultura grega, um comportamento a ser imitado, um modelo de homem a ser seguido. Então, vou falar um pouquinho da Guerra de Troia, né? O motivo da guerra foi que Paris Alexandre, que era príncipe de Troia, ele ter raptado Helena. E na época, Helena era esposa do Menelau, que era o rei de Esparta. O rapto foi causado pela influência da deusa Afrodite. Ela disputou entre as deusas Hera, Atenas, né? Afrodite, Hera e Atenas. Elas disputaram para saber qual era a mais bela. E com isso, Paris foi juiz e escolheu Afrodite. E ela, por ser deusa do amor, ofereceu como retribuição o amor da mulher mais bela da Grécia, que naquela época era Helena. Como vocês podem ver na apresentação, né? Coloquei uma imagem da Helena, né? Só para representar como ela era bela. Com isso, essa paixão afetou Paris e fez com que ele e Helena fugissem para Troia, onde poderiam viver esse amor. Essa ação trouxe desgraça e a queda de Troia. O rapto de Helena fez com que o rei Menelau reclamasse sua esposa aos troianos, o que não aconteceu. Esparta buscou reforço com o restante da confederação de cidades-estados gregas, as quais eram lideradas pelo rei Micenas, Agamenon. E esse rei tinha muitas ambições no território troiano. Assim, reuniram vários combatentes e o grande diferencial, né, foi a participação do Aquiles, né? O Aquiles ele era filho da deusa Tétis com um mortal. E quando pequeno, o Aquiles foi lançado às águas do mar Estinge para se tornar imortal. Aquiles se juntou ao cerco de Troia e ele tinha como discípulo o guerreiro Patroclo. O mais bravo dos guerreiros gregos era Aquiles, e ele também era o herói de pés ligeiros. Agamenon capturou Briseida, e Aquiles se rebelou com essa prisão, e com isso decidiu se afastar da guerra, pois ele se encantou com Briseida. E o grande Heitor, que era príncipe de Troia, irmão do Paris, né, em campo de batalha, matou Patroclo, achando que era Aquiles, porque o Patroclo ele usou o armamento do Aquiles, né, todo o capacete, né, e tal. Daí o Heitor achou que o Patroclo era o Aquiles e acabou matando, e no fim não era. Após isso, né, Aquiles procurou Heitor para um duelo, pois Aquiles se encheu de ira com a morte de Patroclo, e assim finalmente teve sua vingança, matando Heitor com um único golpe no pescoço. Depois disso, ele amarrou o corpo do Heitor no seu carro e o arrastou pelo campo de batalha por 9 dias seguidos. A batalha de Troia já estava durando 10 anos e os soldados já estavam desanimados. Até que Odisseu teve uma ideia de construir um cavalo gigantesco de madeira, o qual seria oferecido aos troianos como presente dos deuses após a guerra. Esse cavalo seria levado para dentro da cidade de Troia, como um estratagema decisivo para a conquista de Troia. Dentro do seu interior, ele guardava um batalhão de guerreiros que invadiram a cidade assim que o cavalo fosse carregado para dentro da cidade, sem saberem o que tinha no seu interior. À noite, os guerreiros saíram no cavalo, dominando as sentinelas
e assim o exército grego entrou e levou a cidade à ruína. Então eu coloquei uma imagem do cavalo de Troia, né, para representar, né. Para finalizar, os troianos foram massacrados e a cidade foi incendiada. Troia foi destruída e Menelau procurou por Helena, mas ela tinha fugido. Paris foi ferido e morto. E Aquiles foi atingido no calcanhar direito, o vulnerável calcanhar de Aquiles por uma flecha. Ilíada é uma palavra derivada de Ilion, nome grego de Troia, cidade onde se erguia o fabuloso palácio de Príamo e um dos mais ricos centros da época, despertando a cobiça dos vizinhos. Até hoje, a expressão presente de grego faz referência ao episódio do cavalo de Troia. Vários historiadores chegaram a duvidar da existência de Troia, até que, em 1870, o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann descobriu as ruínas da cidade, baseado em relatos de Homero. Agora vamos falar um pouquinho da Odisseia, né, que é a outra obra do Homero, né? E a Odisseia, ela narra, né, a aventura do herói chamado Ulisses, de onde vem o nome do personagem principal, né, Odisseu, em seu retorno à ilha Ítaca, após a Guerra de Troia. Então, na primeira parte, né, da Odisseia, faz referência que Ulisses foi para a Guerra de Troia e lutou durante 10 anos. Telêmaco, seu filho, lutou contra os cortejos dos que pretendiam conquistar sua mãe, Penélope, que resistiu. Penélope declarou que elegeria um pretendente quando terminasse de tecer a mortalha de Laertes, pai de Ulisses. Durante o dia, tecia e de noite desfazia. Na segunda parte da Odisseia, são as aventuras de Ulisses são relatadas. Ele mesmo enumera que vagou sem destino pelo mar, pois perdera as rotas de retorno a Ítaca. Nessas aventuras, Ulisses chega à ilha da ninfa Calipso. Calipso era uma ninfa do mar, muito sedutora e caprichosa, e ficava presa por muito tempo. A ninfa lhe ofereceu amor eterno e a imortalidade se ele ficasse com ela. Há outras aventuras, como o Canto das Sereias e o da Caverna do Ciclope. Na terceira parte da Odisseia, é relatada a vingança de Ulisses, que de volta a Ítaca, após 20 anos disfarçado de mendigo, mistura-se ao povo e aos poucos vai se informando das traições ocorridas na sua ausência. Pouco a pouco vai se revelando primeiro ao filho, depois para Penélope. Ele luta contra seus traidores e elimina seus inimigos, e então retorna para o palácio. Agora vamos falar um pouco de Hesíodo. Ele foi um dos maiores poetas gregos da Idade Arcaica. Ele viveu aproximadamente no ano de 800 a.C., na Beócia, no centro da Grécia. Ele passou parte da sua vida na sua cidade natal, a aldeia de Ascra. Sua obra se encontra ao lado de Homero. E os dois se destacam por ser pilares da cultura grega antiga. Então, ali, né, as obras mais conhecidas dele são Teogonia, Trabalho e Dias e O Escudo de Hércules. Então, ele foi um poeta oral grego da antiguidade.
Ele ficou em atividade entre 750 e 650 a.C. Ele preferiu viver seus dias na tranquilidade de sua aldeia, Ascra. Na obra de Hesíodo, um detalhe é a presença da justiça, que é um assunto que ele buscou na própria experiência da sua vida. Hesíodo tinha um irmão chamado Pérses. Quando seu pai faleceu, deixando uma herança para ambos, Pérses se adiantou e acabou corrompendo os juízes e ficou com toda a herança. Por causa disso, a justiça passou a estar presente na maioria dos trabalhos de Hesíodo. Hesíodo sempre exaltava e atribuía a Zeus por serem responsável pelo bater do martelo em discussões que necessitavam justiça. Outro evento que marcou sua vida e obra foi uma viagem que realizou a Calcis, quando decidiu participar de jogos funerários em honra a Anfidamos. Esses jogos ocorreram na ilha Eubéia, na costa grega. E Hesíodo foi o grande vencedor desse evento. Hesíodo tenta explicar a origem do mundo a partir do nada, ou dito do modo filosófico, a partir do caos. Para finalizar, o papel pedagógico de Homero e Hesíodo consistiu principalmente em mostrar à sociedade grega, cada um a seu modo e de acordo com sua realidade, os valores sem os quais a vida em comunidade não pode prosseguir porque não tem sentido. Então, finalizando, esse é o segundo vídeo, né? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.